Olá, muito boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, na sede da ABA Nacional, no Distrito Federal, com uma informação muito importante que eu venho trazer para vocês. Estamos inaugurando um projeto fantástico, maravilhoso, e tem tudo para alavancar ainda mais a nossa rede de associados. É o nosso podcast da ABA, é isso mesmo, é o ABAcast. E hoje, com essa oportunidade de desenvolver esse projeto maravilhoso, a ABA só tem a tendência de crescer ainda mais. E como não poderia ser diferente, nós teremos hoje o nosso primeiro entrevistado, o nosso primeiro podcast inaugural, que é o nosso querido presidente, Dr. Esdras Dantas. Boa tarde, Dr. Esdras, tudo bem? Boa tarde. Um prazer Como muito o senhor grande estar nesse momento histórico Verdade. da ABA, que é a inauguração desse projeto ABAcast. E estou muito feliz, é uma honra, uma satisfação muito grande estar sendo entrevistada por você, uma pessoa muito competente, uma advogada muito renomada na área do direito militar. Então, é uma alegria muito grande e eu desejo pleno êxito nesse projeto, que a gente consiga cada dia mais aprimorá-lo. Eu espero também, e antes de darmos início à nossa entrevista, eu quero agradecer em nome de todos os associados, porque eu tenho certeza que esse será um projeto extremamente importante para cada um dos membros integrantes, inclusive o Dr. Esdras, como grande incentivador que é, e hoje eu estou coordenando esse projeto, fico muito feliz, muito lisonjeada, muito obrigada, Dr. Esdras. Ele já criou um quadro que é o Conversa com os Presidentes, não é isso, Dr. Esdras? Com o presidente. Então a gente vai ter a oportunidade de trazer, para além de convidados externos, personalidades do meio jurídico, outras personalidades de outras áreas, também os nossos presidentes das nossas comissões temáticas. Bom, Dr. Esdras, eu trouxe algumas perguntas interessantes que eu acredito que sejam importantes para que as pessoas conheçam não além da associação, mas também um pouco do Dr. Esdras, esse visionário que aos longos dos quase 22 anos criou a Associação Brasileira de Advogados, essa grande rede de network que tem a oportunidade hoje de estreitar os nossos relacionamentos, nossos contatos e de fazer com que nós consigamos cada vez mais, não só a fábrica de amigos, não é, Dr. Esdras, mas que consigamos alavancar nas nossas carreiras profissionais. Então a gente quer ouvir um pouquinho da sua trajetória, que para nós é extremamente determinante, importante. Eu vou dizer para vocês só um pouquinho do currículo do Dr. Esdras, porque definitivamente, se eu ficasse aqui lendo o currículo dele, a gente não teria espaço para o nosso podcast. Mas o Dr. Esdras, esse visionário, que criou a Associação Brasileira de Advogados há 21 anos, completa 22 anos esse ano. Ele foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, ele foi conselheiro do Ministério Público Ministério Público. Ele foi presidente da OAB Distrito Federal por 2 mandatos consecutivos, conselheiro federal da OAB por 4 mandatos, diretor da OAB Nacional, dentre outras tantas coisas. Dr. Esdras é advogado atuante e é professor também universitário. Bom, Dr. Esdras, o que nós temos a curiosidade de saber, inicialmente, é o que incentivou o senhor a buscar o direito? O que necessariamente despertou no senhor esse interesse pela carreira jurídica? Olha, eu quero dizer a você que todos nós viemos aqui para esta vida, nós temos uma jornada já separada com uma missão a ser cumprida, né? O que me levou a fazer direito, na verdade, foi o meu emprego. Eu comecei a trabalhar com 16 anos como estagiário no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, aquilo lá me envolveu com o direito, né? Sem querer, o meu primeiro emprego indo para trabalhar na justiça, numa vara de família, então aquilo me influenciou bastante. Quando eu tinha aí uns 19 anos, eu fiz um concurso, ingressei nos quadros do tribunal e de lá para cá despertou aquele interesse. Eu vi aqueles advogados com carros bonitos chegando, né? Um advogado de gravata, aquilo me impressionou muito. E eu falei, poxa, eu vou ser advogado também, né? Então, eu resolvi ingressar na Faculdade de Direito aqui do Distrito Federal, isso em 1975, onde eu entrei. E terminei em 79, porque na época o curso era de 4 anos. 4 anos, né? Exato. Então, ingressei na faculdade, me formei, né? E também fiz uma carreira muito bonita no Tribunal de Justiça, porque eu entrei como office boy, né? E quando eu pedi demissão, eu já era diretor de uma vara de família.
diretor da terceira vara de família. Então, quando eu fiquei no dilema, porque quem trabalha no tribunal exerce função incompatível com a advocacia, quer dizer, não pode nem se inscrever na ordem porque é funcionário do Poder Judiciário. Então, eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida. Largar aquele meu emprego que já estava consolidado, com um bom salário, ou ser advogado. E eu resolvi arriscar, né? Então, pedi demissão do cargo de diretor da terceira vara de família, órfãos e sucessões para advogar. Então, o que me inspirou foi essa imagem que eu tive na época daquelas pessoas importantes de gravata exercendo a sua função, o seu trabalho junto ao Poder Judiciário. Aquilo me encantou. E dali para frente eu decidi que realmente a minha missão seria defender o cidadão, ser advogado, defender os bens mais preciosos do cidadão, que é a honra, a liberdade e o patrimônio. Então, estou feliz, deu certo, e o que importa é isso, né? O sucesso é você ser feliz. Exatamente. E é uma trajetória incrível, doutor Esdras. Por isso que é importante para aqueles que ainda não conhecem a Associação Brasileira de Advogados, que tenham interesse em conhecer, inclusive, que possam ter um pouco de acesso a essa dinâmica de vida que o doutor Esdras tem trazido para nós como nosso mentor, nosso grande mentor. A outra pergunta que eu acho extremamente importante e interessante é o que impulsionou o senhor à criação da aba e a fazer e continuar fazendo dessa forma, motivado, como o senhor é conosco aqui nas nossas atividades, em todos os eventos que nós realizamos. O que motivou o senhor e impulsionou a criação da aba? Olha, o que me motivou, na verdade, é que eu era diretor nessa época da criação da aba, exercia um cargo muito honroso, que era de diretor do Conselho Federal da OAB Nacional. Eu era o tesoureiro nacional. E eu comecei a observar, porque eu tinha saído da presidência eu fui o primeiro presidente da comissão, aliás, o primeiro não, fui presidente do primeiro mandato, porque começou essa comissão com um amigo nosso, um conselheiro federal, mas ele ficou 2, 3 meses, saiu, e eu assumi a presidência da Comissão Nacional de Apoio ao Advogado Iniciante, né? E que depois hoje é conhecido como Jovem Advocacia, né? Então, essa primeira comissão, essa comissão foi idealizada por mim em 1998, no Conselho Federal, criada pelo presidente Reginaldo Oscar de Castro, de saudosa memória, e aí eu tive acesso ao Jovem Advogado. E depois de um tempo, eu imaginei uma entidade que fosse diferente de todas as demais. Quer dizer, diferente da OAB e diferente que, na época, eu pesquisei, tinham mais de 350 associações de advogados no Brasil, mas eu não conhecia nenhuma. Eu fiquei impressionado, tinha muita, mas ninguém tinha um projeto, né? E eu resolvi fazer um projeto. E criei uma associação que tivesse uma missão definida. E a nossa missão era promover o crescimento e o reconhecimento profissional dos advogados, né? Para troca de informações, a gente criou uma rede de contatos, né, muito grande. Hoje está no mundo inteiro, mas naquele tempo a rede era só no Distrito Federal, depois foi ampliando para outros estados. A importância dessa rede, que também é um diferencial de todas as outras entidades, nós criamos essa rede para quê? Para nos apoiar mutuamente, para trocar informações, experiências, criar oportunidades de trabalho através de parcerias profissionais e investir na capacitação profissional. Esse foi o nosso objetivo. A visão que nós tivemos, porque toda entidade deve se preocupar em ter uma missão, uma visão e os seus como é que a gente... Objetivos não, os seus valores. Seus valores, sim, né? Com certeza. Então, a missão era essa. Mas nós tínhamos e temos até hoje uma visão.
e a nossa visão aqui na ABA é ser a maior entidade de classe deste país. A maior entidade de classe voluntária, porque a OAB é uma entidade compulsória. Sim. Você, para poder advogar, você tem que se inscrever na Exato. OAB. Ela tem um monopólio da defesa, da representação, da seleção e da disciplina dos advogados. Ela que cuida da classe. É um órgão de classe, uma autarquia federal sui generis, especial, como assim entende o Supremo Tribunal Federal, mas a ABA não. A ABA é uma associação voluntária. Sim. E eu confesso que os desafios são grandes, você ter uma associação voluntária. E ela só cresce se ela tiver um projeto. E o nosso projeto é esse. Nós temos uma associação que é austera, que é apartidária, que é totalmente voltada para os advogados associados e uma entidade participativa. Então, é isso que nos encanta, é isso que nos move, porque nenhuma outra entidade de classe deste país e no mundo, e olha que eu já me inscrevi em várias associações internacionais, por exemplo, me inscrevi na Inter-American Bar Association, nos Estados Unidos, isso há 30 anos atrás, quando lá estive até a convite do governo americano para fazer uma visita especial como presidente da OAB. Mas eu só pagava uma anuidade e acabou. Então, não, nós criamos uma associação que tem por missão ajudar o advogado a crescer profissionalmente, a ser bem-sucedido, não só no campo pessoal, mas, sobretudo, no campo profissional. Porque o que nós precisamos mais, hoje, mais do que nunca, é orientação para crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, e é isso que me inspirou a criar a Associação Brasileira de Advogados no dia 11 de agosto de 2002. No próximo dia 11 de agosto, que é o Dia do Advogado, nós completaremos 22 anos de existência. E nós, associados, somos prova disso, porque para além do objetivo, dos valores da Associação Brasileira de Advogados, doutor Esdras, o senhor nos impulsiona a estar sempre realizando atividades novas e eu costumo abraçar os desafios que o doutor Esdras propõe. No que diz respeito até mesmo à Comissão Nacional de Direito Militar, nós temos aí nos empenhado para cumprir com o desafio de realizar os eventos mensais. Hoje também, assumindo esse desafio de estar aqui coordenando esse podcast, é extremamente importante para nós associados, extremamente importante para a associação também, para fim de que nós consigamos conhecer cada vez mais o propósito da ABA. E, na minha opinião, eu que ingressei em 2019 na ABA, esse crescimento exponencial se deveu principalmente às metas que o senhor traçou, sem sombra de dúvida, mas principalmente essa sua visão, essa visão de interdisciplinariedade, de conjunto, de todo, de vir para somar e de trazer essa nova perspectiva para nós advogados. E por essa razão, eu gostaria de fazer mais algumas perguntas, que eu acho que todo mundo vai ficar bastante curioso e vai querer cada vez mais se aprofundar na sua história. As suas expectativas, lá em 2002, no dia 11 de agosto de 2002, de quando criou a ABA, o senhor imaginava que chegaria onde chegou, de estar nacionalmente presente em outros países? O que o senhor vislumbrava naquela época? Olha, eu confesso que eu não tinha essa visão. Eu sabia que ela iria crescer por conta do projeto que nós apresentamos, que, como eu disse, é um projeto único. Aqui, uma coisa que tem impulsionado muito a ABA é que aqui não tem política, né? Aqui a ABA é defeso aos nossos associados, né, utilizar o nome da ABA para atividades político-partidárias ou até de classe também. Isso não quer dizer que a gente proíba que o associado exerça o seu direito de cidadania. Ele pode se candidatar ao que ele quiser. O que nós não podemos é envolver o nome da classe, até porque ela é composta de várias ideologias, né? São pessoas diferentes e nós aqui respeitamos as diferenças.
é uma coisa que nós não abrimos mão, que é do princípio da harmonia. Então, nós estamos cientes que isso é importante, né? E sabendo também que nós temos um futuro muito grande pela frente, muito maior do que aquele que eu imaginei em 2002. Eu confesso que quando nós criamos a aba, nós pensamos que ela ia ser formada por jovens advogados. Não foi isso que aconteceu. Hoje, nós temos no nosso quadro associativo advogados da mais alta qualidade, várias pós-graduações. Nós temos especialistas, nós temos mestres, nós temos doutores e nós temos pós-doutores em direito. Aí as pessoas perguntam, poxa, por que esses advogados entraram? Porque na vida, eu sempre falo, tudo tem um preço. Se você quiser, por exemplo, ser deputado federal, senador, presidente da OAB, você tem que pagar um preço. Sim. E qual é o preço? É fazer política. É você largar tudo que você está fazendo no seu escritório. Se você for advogado e quiser ser, por exemplo, presidente da OAB, você tem que largar o seu escritório e procurar os advogados para pedir o voto deles, né? Você vai ter que arrumar um grupo com essa mesma finalidade e vai disputar, né? E isso, muitos de nós, advogados, não têm essa vocação, mas tem outra. Gastaram o seu tempo todo se preparando profissionalmente, né? Porque você sabe que para você ser um bom profissional, uma boa profissional, você precisa, sem dúvida nenhuma, dedicar um tempo para isso. Você tem que estudar muito. Você tem que estudar todos os dias. E o nosso tempo já é curto, né? Porque você aliar a advocacia com o preparo intelectual é uma coisa muito difícil. E hoje eu me orgulho muito de ter aqui nos quadros da aba os melhores profissionais do país. Nós temos doutrinadores, nós temos palestrantes, nós temos professores, e isso nos encanta, né? Então, isso realmente eu não esperava, respondendo assim de forma objetiva a sua pergunta, no início eu não esperava que a aba fosse o que é hoje. Eu estou muito feliz, principalmente porque foi uma outra descoberta recente de 2 anos para cá. Eu não sabia que tinha tanto advogado brasileiro morando no exterior, né? E mais, precisando de apoio. Sim. Porque muitos desses advogados, se não todos, vão para o exterior, para um país que não é o seu, longe da família, longe dos amigos, né? Enfrentar uma outra cultura, enfrentar grandes desafios de ingressar no mercado de trabalho daquele país e não conta com o apoio de ninguém, de nenhuma entidade de classe. E nós estamos levando nosso projeto para o mundo e que está sendo muito bem aceito, né? Hoje nós temos, como você falou, nós temos associados em vários países do mundo, quase toda a Europa. Temos nos Estados Unidos, no Canadá, nós temos na América Latina. Por quê? Porque a aba ela tem um projeto diferente, que é de fazer network, de se relacionar, e o relacionamento hoje é tudo. Então, nós identificamos essa necessidade da maioria dos advogados brasileiros de ter um espaço, ter visibilidade, né? Hoje em dia, principalmente com o advento do processo judicial eletrônico, porque quando era um processo judicial de papel, eu lembro que eu saía todo dia de casa para ir ao fórum. Todo dia eu saía do escritório, eu brincava com a minha mulher, dizia, poxa, eu tenho que sair de casa todo dia para matar um leão. Matar um leão por dia, mesmo, doutor Edson. Então, nós íamos e tal, encontrávamos o fórum lotado de gente, lá nós nos relacionávamos, encontrávamos magistrados, membros do Ministério Público. Hoje isso não existe mais, né? Hoje eu fui a semana passada no tribunal, eu pensei até que tivesse fechado, porque não tinha ninguém, né? E cada vara
tem 1 ou 2 funcionários de plantão. E hoje o advogado está isolado no seu escritório e aqueles que têm escritório, porque muitos deles até já substituíram seus escritórios para ser um home office, ficar em casa, né? Criaram eu mesmo eu criei um escritório na minha casa, onde eu trabalho muito, né? De lá, o processo, faço audiência, faço sustentações orais, né? Tudo pela internet. E o advogado ficou mais isolado ainda. E agora, com a aba, nosso projeto é transformar a aba numa escola de líderes e numa fábrica de amigos. E temos conseguido. Estou muito feliz, né, ver como é o seu caso, por exemplo. A doutora, para quem não sabe, a doutora Fabiane Andrade é uma profissional altamente qualificada na área do direito militar. Ela formou uma comissão nacional, né? Está dando visibilidade a vários membros e a ela própria, está fazendo network, é isso que eu faço, é isso que eu quero que todos os associados façam. Eu não quero, eu repito, que eles trabalhem para a aba, que eles não trabalhem, que eles trabalhem para uma gestão, para mim, para os diretores, não, eu quero que eles trabalhem para eles próprios. E principalmente, né, cuidando da sua saúde mental, que eu acho que é um ponto fundamental hoje em dia, nós darmos uma atenção super especial à saúde mental dos advogados brasileiros. Eu acho determinante esse ponto que o senhor colocou, porque nós vemos vários colegas em situações comprometedoras da sua saúde mental, que muitas das vezes não conseguem levar adiante os seus projetos, até em razão dessa deficiência. Hoje mesmo estava conversando com uma aluna minha da pós, e ela descrevendo essas suas questões, como isso vem afetando o trabalho dela, e até mesmo para se adaptar a essa nova realidade tecnológica, não é, doutor Esdras? De trabalhar no ambiente domiciliar, de montar uma estrutura, um escritório, é necessário que essas questões afetas à saúde mental estejam bem alinhadas, estejam bem determinadas, porque se a pessoa tiver esses problemas, ela não vai conseguir administrar a sua vida profissional trabalhando dentro de casa, por exemplo. Às vezes a pessoa não tem um espaço especificamente voltado para a criação do seu escritório, ou então ela precisa reservar um cômodo da sua casa com essa finalidade. Ver sem maridos, tem os filhos, tem os animais de estimação. Então, ela administrar as questões de saúde mental é determinante para conseguir contingenciar essas questões, esses problemas e avançar profissionalmente. Porque hoje a gente tem vários recursos tecnológicos, a gente não precisa mais ir até o cliente. Hoje eu atendo um cliente do Rio de Janeiro, hoje eu atendo um cliente do Ceará, do Pará, por meio do Zoom, porque a gente tem um serviço à nossa disposição para atender esses clientes que muitas das vezes hoje não querem o escritório, tá, doutor Esdras? Tem clientes lá do Rio, clientes meus que tem meu sócio lá, doutor Bruno, e eles definitivamente, não, eu quero fazer atendimento remoto, e as pessoas se acomodaram em uma situação que para elas também é confortável, mas que, por outro lado, também o advogado precisa se adaptar, não é? E aí, uma das perguntas que eu considero importantes, eu acho que, para além do tudo que o senhor descreveu, diz respeito a uma característica sua. O senhor falou dessa questão do que impulsionou, o senhor que o motivou a criação da aba, e o que eu observo muito aqui nesses meses que estou aqui no Distrito Federal é que o senhor é muito conhecido no Distrito Federal, e a grande questão, claro, eu sei que o senhor realizou grandes coisas e continua realizando, mas a que se deveu e a que se deve essa tamanha popularidade? Eu sei que chega nos lugares, independentemente de onde eu esteja. Não, doutor Esdras, eu conheço, fui aluno dele. Eu estive no STM há 2 semanas atrás, e um dos generais que eu conversei no corredor foi seu aluno. Agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas eu conheço o doutor Esdras, ele foi meu professor na faculdade. A que o senhor acha que se deveu essa sua popularidade aqui em Brasília? Olha, primeiro eu quero dizer que Brasília é minha terra. Eu só não nasci aqui, mas cheguei muito criança e construí a minha vida aqui, né? Meu pai veio para a construção da cidade, ele veio, que a gente chamava na época de candango, ele era candango. Ele veio trabalhar na Nova Cap, ser fiscal de obras, né? Foi uma pessoa que já de saudosa memória, mas uma pessoa extraordinária que me mostrou os bons caminhos. Mas eu quero dizer a você o seguinte, talvez o fato de eu ser conhecido
porque eu sempre trabalhei com o público, né? Primeiro, como eu disse antes, eu fui trabalhar numa vara de família e eu tinha contato com o público, né? Depois eu virei advogado também e professor imediatamente. Logo que eu me formei, eu virei professor. E aqui em Brasília só tinha 3 faculdades. Nós tínhamos a UNB, nós tínhamos o CEUB e tínhamos a UDF. As 2 faculdades mais tradicionais privadas, uma das mais, tem mais uma que é a UPS, mas essas 2 são pioneiras, são as mais antigas do Distrito Federal. O UDF foi criada em 67, foi fundada, e a faculdade CEUB foi fundada em 68, quer dizer, bem antigas. Sim. E eu dava aula nessas 2, né? Naquela época, saíam das faculdades, das 3 faculdades, 900 bacharéis por ano. Era 400 pela UDF, 400 pelo CEUB e 100 na UNB. E eu dava aula para 800 pessoas todo ano de direito. Daí eu sei hoje, por conta dessa minha atuação no magistério jurídico, eu sempre fui uma pessoa entusiasmada com o ensino jurídico e eu dava uma matéria importantíssima que era a prática jurídica, prática forense, né? 2 matérias, ética profissional, por conta do estatuto da OAB, o antigo estatuto era a Lei 4.315, aliás, 4.615, de 63, e hoje foi substituído pelo atual estatuto, que é a Lei 8.906/94. Pois bem, então eu dava essas matérias, por quê? Porque eu virei professor por conta de uma oportunidade, de uma palestra que o então presidente da Ordem, o grande líder, que foi meu mentor, chamado Maurício Correia, ele foi presidente da seccional por 4 vezes, saiu de lá para ser senador da República, depois foi para o Ministério da Justiça como ministro e, em seguida, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, onde chegou a ser presidente do Supremo, do TSE, e faleceu em 2012, mas foi quem realmente me ensinou tudo. E ele, quando eu me inscrevi na Ordem, ele pediu que eu fosse dar uma palestra na UDF. Eu falei, mas, ô Maurício, eu não tenho a menor prática. Não, você trabalhou em tribunal, você pode... Eu falei, tá bom, eu não era professor, mas eu fui dar essa palestra e eu fui tão prático, porque, na verdade, eu virei para os alunos assim, eu lembro como se fosse hoje, teve muita risada, porque eu falei para eles, olha, eu não sou professor, mas vou ensinar vocês a ganharem tantos reais, na época era cruzeiro, né? Por semana. Aí todo mundo, né? Gostou. Vamos fazer como fazer um divórcio, como fazer um inventário. E eu falava desde o momento em que o cliente ligava para o escritório até a decisão final do juiz. Aquilo causou assim, um impacto, porque até hoje nas faculdades eles desprezam um pouco a prática jurídica e eu realmente era vocacionado para dar essa prática. Eu, então, fui contratado como professor por isso. E, olha, eu me orgulho muito que os primeiros 20 anos de magistério jurídico, ou seja, de 40 turmas que dei na UDF e no CEUB, 34 delas eu fui homenageado ou como paraninfo, ou como patrono, ou como dando a aula da saudade. Então, isso é uma coisa importante, porque não é todo professor que consegue isso. É prova do reconhecimento, né? Que o senhor representou para eles. Eu me relacionava muito bem, eu dava aula no fórum, levava os alunos para os tribunais, visitar juiz, mostrar como se distribuía uma ação e tal. Então, isso me deixou muito conhecido, né? Passaram por essas salas de aulas hoje ministros, vários ministros de tribunais superiores foram meus alunos. Desembargadores do Tribunal aqui de Justiça e de outros estados, membros do Ministério Público, né? Isso é um motivo de orgulho. É lógico que hoje, eu quando vejo um aluno dessa autoridade,
eu logo falo, esse é o aluno que suplantou os professores, né? Suplantou seus mestres. Por méritos pessoais, eles chegaram onde chegaram. E hoje eu fico meio constrangido de dizer que fui professor de fulano de tal, de ciclano, porque isso até é uma certa... A gente tem até hoje uma certa reverência pelas autoridades. Então, eles são autoridades, eu não sou, mas eu me orgulho muito de ter contribuído para a formação jurídica de muitas pessoas. E também, um outro cargo que me deixou muito conhecido na cidade foi a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu fiquei por 2 mandatos, né? Então, eu era um presidente muito atuante, estava sempre na mídia. Foi na época, ainda era o regime militar, e quando eu recebi a minha carteira, eu recebi uma missão, que eu não esperava receber essa missão, mas me foi dada, e missão dada é missão cumprida. Como é que é? Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Então, a minha missão foi defender os direitos humanos. Na época, muito difícil. Sim. 1979. Grande desafio. Nós estávamos diante do fim do AI-5, né? Era grande desafio. E eu fiz um bom trabalho, né? Eu dei uma grande contribuição aqui para a construção, a ampliação da Papuda, porque os presos aqui em Brasília, na época, eles ficavam nas delegacias. Aí eu lembro que eu entrei com habeas corpus. Eu era muito... Quando você é mais jovem, você é mais corajoso, mais atirado. Enérgico, tal, né? Não é? E eu entrei com habeas corpus para soltar todos os presos do Distrito Federal. E eu lembro, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal era muito meu amigo, o nome dele era Coronel Brochado. E o coronel me ligou, doutor Éder, o senhor é louco, o senhor entrou com essa habeas, o senhor está querendo soltar os presos? Eu falei, coronel, eu só entrei porque o Estado precisa tomar providências para cuidar melhor dos presos. Aí ele, não sei o quê, mas o senhor está ganhando de 1-0. Eu falei, olha, sinal de que eu estou com razão. Aí depois ele me ligou e falou, olha, o senhor perdeu de 2-1. Eu falei, que bom, porque na verdade, eu não queria isso. Eu queria que o governo tomasse alguma providência. E foi feito. Eu fico muito honrado de o coronel Brochado ter me ligado 2 semanas depois para uma solenidade na Papuda, onde ele assinaria a ordem de serviço com o governador Roriz, que também se tornou muito meu amigo, muito respeito, porque eu era amigo, mas duro também, né, nas reivindicações. Fui a Papuda e assisti a assinatura da ordem de serviço para construir mais um pavilhão, e até hoje, e essa foi a minha contribuição, que hoje aqui no Distrito Federal não tem preso em delegacia. Não tem. Essa foi a contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil e que eu tive a honra de ter contribuído, né? Porque isso, e temos outras histórias, né? A Ordem me projetou muito porque, primeiro, eu fui, além da minha atuação nesse campo dos direitos humanos, eu acompanhei de perto a lei de anistia. Uhum. Né? Depois nós combatemos muito a questão da redemocratização do país. Participei daquele movimento pelas diretas já, né? Que completou agora 50 anos, né? Da emenda Dante de Oliveira, que não passou. Depois a luta continuou com um trabalho para que nós conseguíssemos uma Assembleia Nacional Constituinte para reescrever a Constituição. Uhum. Depois da posse, da posse não, que ele não chegou nem a tomar posse do Tancredo Neves, foi o Sarney que tomou, né, posse na presidência da República, e logo em seguida veio esse movimento onde eu tive a oportunidade de participar também com o apoio do Maurício Correia. Ele marcava uns eventos e me botava como debatedor, como palestrante. Eu lembro que eu fiz uma palestra, defendi o meu ponto de vista em relação ao Distrito Federal.
Por quê? Porque o Distrito Federal, tecnicamente, não é essa unidade da federação que nós temos hoje. Distrito Federal pressupõe um local neutro, um local onde o governante é nomeado pelo presidente da República, porque o Distrito Federal é a sede dos poderes da República. Então, a presunção, essa era a minha tese, que fosse uma unidade da federação isolada, presidida por um governante, um prefeito, e sua legislação produzida pela comissão, como era antes, uma comissão especial do Senado do Distrito Federal que legislava para o Distrito Federal. Mas com a Constituinte, eu lembro que um deputado federal do Rio Grande do Sul, chamado João Durval, ele foi lá na OAB e eu fui ser um dos debatedores para defender esse meu ponto de vista, que foi vencido. Prevaleceu dele, que transformou o Distrito Federal, que é hoje, que eu chamo uma unidade sui generis. Por quê? Porque o Distrito Federal, aqui tem dois poderes só. Tem o Executivo e tem o Legislativo. O Judiciário aqui, o Ministério Público, não pertence ao Distrito Federal, pertence à União, é vinculado diretamente à União. Tanto é que quando um advogado é indicado pelo 5º Constitucional para ser ministro, para ser desembargador do Distrito Federal, a nomeação do presidente da República. Sim. Quando um procurador de justiça ingressa no Ministério Público, concorre a uma vaga de procurador-geral, quem nomeia não é o governador, como em todo o Brasil, nos estados, é o presidente da República. Então, aqui foi uma época que eu tenho uma bela lembrança, porque vivenciei tudo isso. A defesa dos direitos humanos, o excesso muito grande das medidas provisórias que o Executivo queria substituir o Congresso Nacional, né? Nós lutamos pelas diretas já, pela Assembleia Nacional Constituinte, e depois nós viemos a assistir aí às eleições diretas para os cargos majoritários, né? Essa parte política eu vivenciei não fazendo política, porque eu nunca me vinculei a partido político, mas fazendo a política de cidadania, cumprindo o nosso estatuto, porque uma das missões da OAB é defender a Constituição, a ordem jurídica, pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça, defender os direitos humanos e outras missões que está lá no artigo 44 do nosso estatuto. Eu cumpri à risca isso. E eu não saía da mídia, então eu fiquei conhecido por isso, por esse trabalho que eu desempenhei junto ao tribunal, à ordem. Depois veio outro cargo que me deixou também muito conhecido, que foi ser desembargador do Tribunal Regional Eleitoral. Sem dúvida nenhuma. Imagine, hoje, a gente assiste hoje aí a confusão que está tendo na política, né? Essa judicialização de tudo. Mas eu me orgulho muito de uma coisa, que quando eu saí, os dois segmentos tinham restrições a mim, né? Um achava que eu ajudava o outro e o outro achava que eu ajudava o outro. Quer dizer, isso significa que eu fui um bom juiz. Verdade. Eu fui nomeado 2 vezes pelo presidente da República, fiquei 4 anos, o máximo que a Constituição permite, e isso também me botou muito em evidência, porque eu fui relator de processos importantes do embate político. E logo depois, veja, outra função que me tornou muito conhecida, que foi assumir a direção nacional da OAB, né? Também isso me deu assim muita projeção. E quando eu saí da OAB, eu assumi outro cargo relevantíssimo de nomeação do presidente da República, que eu tive que ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal, que é esse cargo de ministro conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, que também a Constituição só permite
Dois mandatos. O presidente da República me nomeou 2 vezes, foi a presidente Dilma Rousseff, que eu fui representando a Advocacia Nacional. Fiquei muito feliz com essa experiência e toda essa experiência eu estou trazendo agora para a aba, né? Então, e a aba tem também me projetado, porque Com certeza. Olha, eu acho o seguinte, no dia que nós nos propusermos a fazer alguma coisa, nós temos que lembrar de uma palavra mágica, que é entusiasmo. Essa palavra é fantástica. Essa palavra torna fácil as coisas difíceis. Quando você se entusiasma, né? E eu sou um entusiasmado com tudo que eu faço na vida, com a minha profissão, e agora o meu projeto de vida é a aba, é fazer o bem, é transformar a nossa entidade numa escola de sabedoria. E eu quero dizer a você que tem gente que fica assim um pouco constrangida e fala, olha, não, nós precisamos aprender sabedoria. E nós elegemos, você conhece os nossos princípios da sabedoria. Sim. E que princípios são esses? No mínimo o seguinte, primeiro plantar em nossos corações a semente do amor, de transformar nossos rivais em companheiros, nossos companheiros em amigos, e nossos amigos em entes queridos. Nós não podemos ser um cordeiro perante os fortes e também um leão perante os fracos. Nós temos que sentir o sabor de saber perdoar e afastar de nós o desejo de vingança. Temos que abrir nossos olhos. Isso é que eu tenho pregado muito na aba, quando eu me reúno, você sabe muito bem, uma vez por mês com os nossos líderes para orientá-los. E eu oriento sempre, gente, nós temos que abrir nossos olhos para vermos os nossos próprios defeitos. E cerrar nossos lábios para não comentar defeito de ninguém. Nós temos que afastar de nós o orgulho e a presunção. E pedir a Deus que sejamos seres realmente justos. Então, isso é a aba. Isso é que eu tenho tentado passar para a aba, essa minha experiência, e agora ajudando os nossos líderes a ter sabedoria. Porque se nós não nos prepararmos hoje psicologicamente, vai ficar muito difícil você cumprir a sua missão como jurista. Principalmente hoje, num país que estamos assistindo, um país dividido, né? Então, é preciso a gente cuidar da saúde mental. E essa questão da sabedoria que o senhor colocou é extremamente importante, já encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, porque se em tudo que nós realizarmos, precisamos manter o equilíbrio. E o equilíbrio, ele é determinante e fundamental para, independentemente da carreira que viermos a escolher. E a gente sabe que o direito nos possibilita não apenas a docência, como também as carreiras jurídicas e até mesmo no que diz respeito à trajetória que o senhor descreveu, esse legado que o senhor construiu da sua vida e que hoje serve de exemplo para nós associados, para os jovens advogados e para todos aqueles que têm oportunidade de nos assistir essa entrevista, conhecer um pouco mais do que foi a sua jornada, o que isso representa para nós enquanto associados. Doutora Geisa, eu vou me encaminhando para o final, que a gente tem pouco tempo, mas eu tenho mais 2 perguntas importantes que eu considero extremamente relevante fazer. A primeira delas, que isso é uma curiosidade minha e eu acredito que seja de muita gente. Eu considero o senhor uma máquina de escrever. Eu considero o senhor uma máquina de escrever e eu acho que os meus colegas de comissão também não pensam diferente. O que o senhor assiste para se inspirar a escrever? O que o senhor lê? O que o senhor gosta de fazer? E vou fazer já emendando a última pergunta, porque a gente faz o nosso encerramento com louvor, que seria qual o conselho que o senhor daria para o advogado que está começando, que está passando por um momento desafiador, que não sabe como administrar as suas emoções, mas principalmente que ainda não conseguiu se posicionar na carreira? Olha, eu devo dizer que, primeiro, essa máquina de escrever, porque quando você fica mais velho, você gosta de... É o que está acontecendo aqui. Se você
não me parar, eu vou falar o dia todo. Então, você tem muita coisa que você gostaria de compartilhar. Então, eu realmente, todos os dias, eu escrevo alguma coisa, trechos curtos. Eu não escrevo artigos de 10, 20 páginas, não. Eu escrevo o que eu penso em uma página só, uma lauda, né? Então, eu gosto de botar para fora aquilo que eu gostaria de transmitir, principalmente para quem está na porta de entrada da carreira profissional. Mas eu escrevo mais para orientar o pessoal da aba, sabe? Porque não dá para a gente se encontrar todos os dias. Então, eu faço textos e publico no Instagram, publico nos sites parceiros nossos, porque eu sei que o meu público são os associados. Sim. Né? A outra pergunta que você falou foi... o conselho que o senhor daria para o advogado, o jovem advogado que está começando, e para o advogado, embora não tão jovem assim, mas que esteja passando por um momento de desafio na sua carreira. Qual seria o conselho que o senhor daria pela sua experiência? Olha, hoje eu não tenho dúvida. Nós temos que nos aprimorar no relacionamento, principalmente agora que estamos isolados. Eu falei há pouco que lá no fórum não tem ninguém. E onde é que estão hoje os advogados? Em suas casas, ou então alguns ainda em escritórios e tal. Então, eles têm que investir em network, em relacionamento, né? Eles têm que entender de gente. Eles precisam parar, eles precisam corrigir algumas falhas muito comuns em nossas pessoas e tal, que a gente tem que se afastar de pessoas negadoras e negativas, nós temos que cultivar o riso e o bom humor, nós temos que nos preparar tecnicamente, estudar sempre, todos os dias, né? Isso principalmente quem está começando, porque é isso que dá segurança ao cliente. Sim. Quando você vai atender um cliente, você tem que mostrar segurança, você tem que dominar aquilo que se propõe a trabalhar. Acabou o advogado generalista como eu era no passado, hoje você tem que ser um especialista, né? Definir um nicho, não é isso? E cuidar da sua saúde mental. Todos nós temos defeitos. Você perguntou em livros. Os livros meus de cabeceira hoje são livros que eu invisto em mim. Tem um que é muito famoso, está na 40ª, talvez mais edições, que é aquele como conviver com as pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas. Sim, isso aí, conheço. Ali já é um bom início, né? Mas temos muitos outros, do Napoleão Hill, que eu tenho vários livros. Aqueles livros, na verdade, é teórico, você tem que botar na prática. E para colocar em prática é mais difícil. Então, você tem que cumprir aqueles princípios da sabedoria, você tem que saber, tem que ser resiliente, principalmente resiliente. O que é ser resiliente? É você saber se comportar diante dos desafios, das necessidades. E todos nós temos necessidades. E temos que parar de querer só ajudar os outros e não se ajudar. Né? Tem muita gente que está querendo, está aí perdendo tempo. Eu até escrevi ontem um artigo sobre isso. Né? Hoje, tem muita gente que sai de casa para ajudar as pessoas, perder tempo. Nós temos que otimizar nosso tempo, nós temos que fazer com que esse tempo seja útil a nós, né? Para a gente sobreviver. Então, olha, eu resumindo essa segunda pergunta, eu diria, preparo técnico, né, que a gente tem. Como é que você vai ser advogado se você não sabe resolver o problema do seu cliente? Com certeza. Você tem que se envolver com relacionamento, com empreendedorismo, sim, porque hoje todo advogado é um vendedor. Né? É um empreendedor jurídico, não é isso? Você tem que empreender, você tem que mostrar, você tem que dizer, olha, eu sou doutora Fabiana, eu sou especializado em direito militar, porque hoje aconteceu um fenômeno que nos prejudica muito. Primeiro, que um tempo atrás o governo liberou muitas faculdades de direito.
E o resultado está aí. 1.400.000 advogados. É o país que tem mais advogados no mundo inteiro. Em Portugal, eu estive lá o ano passado e conversando com o presidente da OAB de Porto, eu perguntei quantos advogados tem em Portugal. Ele falou 37 mil. Eu falei, pô, nós temos 1.400.000. Eu falei, mas quantos brasileiros estão aqui em Portugal inscritos na OAB? 10%. 3.700. E logo depois aconteceu, todo mundo notou aí, rescindiram o contrato, o acordo bilateral de reciprocidade entre Brasil e Portugal. E eu tenho aqui na minha mente um motivo. Eles não falaram isso não, mas eu tenho certeza de que eles romperam, porque em 5 anos tinha mais brasileiros lá advogando do que portugueses. Certamente, doutor. Né? Então eu não tenho dúvida. Então é isso, o conselho é ser uma boa pessoa e, principalmente, se manter dentro dos preceitos éticos da profissão. Isso é fundamental, sabe? Tem gente que quer ganhar dinheiro muito rápido. Ninguém ganha dinheiro muito rápido. É a questão do imediatismo, não é, doutor Edges? Você pode até ter sorte de pegar uma boa causa no início de carreira, mas isso não é regra. Normal, não é comum. Então, a gente tem que se manter dentro dos princípios éticos da profissão e se tornar uma boa pessoa, uma pessoa do bem, uma pessoa que ajude outras pessoas. Não é aquela que queira só praticar a lei de Gerson. O que é a lei de Gerson? É aquela que só a pessoa quer se dar bem, né? Então, é isso, doutora. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. É um diferencial da Aba Nacional, a inauguração desse projeto. Dizer para vocês que as portas da Aba Nacional estão abertas. Estou aqui com esse projeto maravilhoso. Fico muito feliz de estar inaugurando o nosso primeiro episódio de muitos do AbaCast. Dizer para vocês que vocês podem vir se associar, quiserem conhecer a Aba, estamos aqui de portas abertas. Eu estou como diretora da Aba do Distrito Federal também. Estarei aqui para instruí-los no que for necessário. Associem-se à Aba, jovens advogados, advogados experientes, pós-doutores, doutores, especialistas, venham para a Aba criar essa composição, nova composição de vida para vocês. Para aqueles que querem buscar novas perspectivas, estamos aqui aguardando que vocês venham conhecer um pouquinho melhor dessa história, dessa trajetória maravilhosa do nosso presidente, que é alguém que realmente tem muito a acrescentar na nossa vida. Não apenas pelo legado que construiu, mas por toda essa experiência determinante na carreira jurídica acadêmica, na carreira jurídica na magistratura, onde o doutor Edges esteve, no Ministério Público também, e tem muito a acrescentar para nós associados. Doutor Edges, muito obrigada pela sua entrevista. Eu considero que foi extremamente importante para aqueles que querem conhecer um pouquinho da sua trajetória, mas podem vir aqui também. Eu tenho certeza absoluta que o doutor Edges tem várias outras histórias maravilhosas para contar para vocês. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio, não é, doutor Edges? Até o próximo, mas antes eu queria fazer 2 agradecimentos. Pode fazer. O primeiro, agradecer pela entrevista. Foi muito relevante para mim. O segundo agradecimento é a você em especial, por ter acreditado há muito tempo aí no nosso projeto. A senhora que é presidente da Comissão Nacional de Direito Militar, que tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil inteiro. E não só como presidente, mas agora como diretora da Aba aqui no Distrito Federal. Nós sabemos perfeitamente que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Verdade. Eu quero fazer esse agradecimento a todos e dizer que foi uma honra ser entrevistado por Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigada por confiar também no meu trabalho e por ter a oportunidade de estar com o senhor aqui mais uma vez. Eu nunca me canso das suas histórias. Para mim, elas são sempre de grande aprendizado para o meu crescimento profissional. Muito obrigada a todos e até breve. Muito obrigado.